retomada gradual da economia e assim da rotina, muitos pais e mães de pets voltam a deixar os animais sozinhos em casa ou em creches, ou vão fazer isso logo logo. Durante o período de pandemia, o isolamento social é fato que a aproximação com o animalzinho foi maior e ocorreram diversas mudanças na rotina do pet. Com o seu deve ter acontecido isso, não é? Aliás, sobre isso eu vou conversar por videochamada com a veterinária doutora Thaís Matos. Olá, doutora, boa tarde, como vai? Oi, Eduardo, boa tarde, tô bem, e você? Tudo bem, obrigado pela sua participação. É necessário começar já a readaptação dos pets por causa dessa mudança de rotina, doutora? E como fazer isso? Sim, é muito importante a gente preparar o nosso pet, né, o animal que a gente tem em casa, para esse retorno da rotina. E é importante também ser de forma gradual para que ele não sinta o baque, que é o intuito dessa adaptação. O que a gente pode fazer, o tutor pode fazer, é começar a estimular o pet a brincar sozinho, ficar sozinho e entender que aquilo não é ruim. Então, o que a gente pode tentar fazer é ficar em cômodo diferente do pet quando a gente está em casa. Sei que isso é difícil, que eles ficam atrás da gente, mas é um exercício que a gente pode fazer durante 1 horinha, 2 por dia. Estimular ele a brincar sozinho, sempre deixar brinquedos para ele, fazer manobras de enriquecimento ambiental. A gente vai falar um pouquinho, dar alguns exemplos, tanto para cães quanto para pets. E isso são maneiras, né, formas que a gente acha de deixar ele mais à vontade quando ele fica sozinho, para ele não sentir a falta do tutor e ele entender que aquilo faz parte da rotina, que tá tudo bem ele ficar sozinho. Então, doutora, é isso que eu queria colocar. De repente, e aos poucos, deixando de propósito o cachorro sozinho, né? Saindo de casa, talvez, quando for necessário, mas sem que alguém fique com ele, para que ele perceba, não é isso? Que ele vai ficar sozinho e ficar sozinho é normal. Até se você estiver mesmo em casa, por exemplo, se você está no quarto, não deixa ele perto, né? Deixa ele lá no quintalzinho ou na varanda gourmet, não sei, enfim. Não é isso? Separa um pouco, não é isso? Vai aos poucos, né, doutora? Isso, é o ideal, assim, pra gente que ainda tá em casa ou que a rotina já tá voltando ao normal e a gente sai algumas horas por dia, o ideal é exatamente isso, tentar deixar ele um pouco longe da gente, isso não vai fazer mal pra gente, eles não vão ficar chateados com a gente, pode fazer tranquilamente. E sobre as saídas, a gente pode fazer também o exercício de saídas de teste, que é quando tu sai por alguns minutos, mesmo se ele não estiver indo trabalhar, vai fazer alguma coisa na rua, e depois ele volta. E aí o pet ele vai entender que o dono vai voltar para casa depois que ele sair e que tá tudo bem, que ele vai ficar confortável e que o dono vai retornar. E não tem problema do dono sair de perto dele. É isso aí. Aliás, doutora, quais são os comportamentos que o animalzinho pode apresentar com essa dependência emocional? Quer dizer, depressão, provavelmente, né, doutora? O que a senhora diz? Sim, com certeza, Eduardo. A dependência emocional do pet ao tutor, ela pode gerar quadros de depressão, de estresse, pode também causar a síndrome de ansiedade de separação, que é bem comum em pets que ficam muito tempo com o tutor. E eles, durante o dia, eles vão apresentar alguns sintomas que a gente pode ficar de olho, que são sintomas como vocalização, que é eles ficarem latindo ou uivando sem parar, comportamento destrutivo, e eles vão tirar aquela frustração deles de estarem sozinhos nos objetos da casa ou nos brinquedos deles, inquietude de eles ficarem andando de um lado para o outro, comportamento de contato constante, a atenção do tutor o tempo inteiro, pedindo carinho, ficando deitado no pé, coisas desse tipo. Alguns também fazem o chamado comportamento sombra, que é ficar para tudo, qualquer lugar que tudo na casa. Pede também. Tá, a gente então, está com um pouquinho de problema no áudio. Vou fazer mais uma pergunta. Se não melhorar o sinal, aí a gente vai ser obrigado a encerrar a entrevista e a gente volta a conversar num outro momento, viu, doutora? Talvez na próxima quinta-feira. Mas é possível deixar o ambiente mais atrativo? Quais as dicas para ajudar o enriquecimento ambiental
para quando o pet ficar sozinho, por exemplo, enriquecer o ambiente ali, né, onde ele fica, dentro de casa? Sim, é possível. Para cães, a principal maneira que a gente fala bastante são os brinquedos recheáveis, que são aqueles brinquedos que a gente coloca a comida do pet dentro dele para o pet ficar caçando a comida. A gente também pode fazer ele através de uma garrafa pet, por exemplo. A gente coloca o rótulo da garrafa, coloca a comida do pet ali dentro, faz buraquinhos que a comida possa sair e dá para ele brincar. Essa é uma das maneiras mais fáceis que a gente tem de enriquecer o ambiente do cão. Pro gato, a gente investir em adulto. Gente, vem caixas de papelão. Caixa de papelão. Ela tá falando aqui, tá sumindo a internet, mas a doutora tava falando caixa de papelão, não é, doutora? Colocar. Isso. Que mais pro gato? Pro gato, os arranhadores também são bem legais. Tá e isso eles vão para arranhar, para desgastar a unha e ficam bem entretidos. Tá certo, é isso aí. Bom, obrigado, viu, doutora? O sinal variou um pouquinho, mas deu para entender. Foi muito importante a sua participação no quadro Pet de hoje, tá bom? Obrigada a você, Eduardo. Tá certo, aí a doutora médica veterinária Thaís Matos conversando com a gente no quadro Pet de hoje.